Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula do Seminário Teológico Crer é Também Pensar. Hoje nós iremos falar sobre um cabeção, um pensador do século XVII, matemático, filósofo, cientista político, o homem do pacto social, do contrato social, o Thomas Hobbes. Nós iremos falar também de Rousseau, iremos falar de John Locke, os três pactualistas, os três do contrato social. E hoje nós iremos falar sobre, comentar um pouquinho sobre o Leviatã. Chegou essa semana para mim, quase 600 páginas, comecei a ler. No início é um pouco meio assim prolixo, ou melhor, não é bom falar prolixo, mas é um pouco meio complicado aqui, meio cansativo quando ele começa a falar sobre o homem, começa a falar sobre este homem que sonha, este homem que tem ódio, este homem que tem revolta, este homem que ele é tempestuoso dentro de si. E chegou este livro Leviatã, como também o livro de Maquiavel, O Príncipe. Eu tenho o Príncipe já, mas eu queria o Príncipe de Maquiavel com os comentários de Napoleão Bonaparte. E eu pedi o também de Maquiavel, O Príncipe, com os comentários de Napoleão Bonaparte. Então, o livro Leviatã custou para Thomas Hobbes perseguição, muita perseguição, mas também discípulos. No início, aqui Thomas Hobbes, ele tenta explicar, aqui no Leviatã, ele começa a explicar a realidade que há dentro do ser humano. Então veja bem, Thomas Hobbes nasceu no século XVII, especificamente em 1588, e morreu em 1679. Thomas Hobbes, ele morreu com 91 anos de idade, ele quase virava o século. Então, quando você lê o Leviatã, pelo menos eu estou começando a ler aqui esta obra dele, e esta é verdade quando eu falei também de Maquiavel, ou qualquer escritor que você lê sobre ele, você tem de voltar à realidade que ele viveu. Nenhum pensador, nem Platão, nem Sócrates, nem Pitágoras, nem Thomas Hobbes, nenhum pensador viveu o hoje. Todos eles viveram a realidade que eles estavam inseridos no contexto deles lá. Por isso, quando você lê qualquer autor, você tem de respeitar a realidade que ele viveu. Lembra que nós falamos de Aristóteles? A gente assusta com Aristóteles, diante que ele coloca sobre o ser mulher, né? Comparando ao escravo que não tem direito algum. Mas é o pensamento dele naquele contexto que ele viveu. Então, quando nós vamos falar de um autor, e eu quero falar um pouquinho aqui, é claro que eu já vi resenhas, resumos, palestras sobre Thomas Hobbes, e resolvi ler para melhor depreender o pensamento de Thomas Hobbes. Mas veja bem, o que é o Leviatã? O que é o Leviatã? Ele escreve aqui. Na cultura antiga, isto bem antes, no passado, podemos dizer na pré-história, na idade antiga lá, existia um medo dos navegantes, daqueles que viviam nos mares, principalmente no oceano. Havia um medo, porque segundo a mitologia antiga, existia uma besta fera, existia um monstro marinho, existia lá um jacaré grande, implacável, todos tinham medo dele, os navegadores, todos aqueles que tentavam cruzar os oceanos tinham pavor dele, porque era um ser grande demais, era um ser que trazia terror, medo, matava e nada o atingia, nada, não existia arma que matava o Leviatã, este monstro marinho, esta besta que havia no mar e que aterrorizava as pessoas. Bem, é um mito antigo. No livro de Jó, aí Hobbes escreve, baseado no livro de Jó, desse Leviatã, pegando a ideia de Jó no capítulo 41, porque Jó escreve sobre e usa a palavra lá, Leviatã,
que dê a ideia então de um grande crocodilo, um grande monstro que existia. Alguns articulam que o livro de Jó faz parte, está dentro da mitologia antiga, é um livro que Jó não existiu, é na verdade uma história contada, mas que a personagem não existiu. Bom, isso não é para nós questionarmos aqui, o fato é, porque alguns argumentam que Jó escreve sobre este mito que existiu, este Leviatã. Jobs pega, utiliza deste mito, deste texto que Jó relata, deste monstro, que alguns articulam até que existiram os dinossauros, baseado aí neste texto de Jó e outros textos mais de Isaías e assim por diante. Mas o que eu quero colocar aqui foi que Thomas Hobbes, ele argumenta que este Leviatã, que este monstro que era temido e que é temido, ele coloca o Estado. Ele coloca, na verdade, o monarca dentro daquela realidade de uma monarquia absolutista em que o rei, ele tem todo o poder nele. Para Hobbes, o Leviatã é o Estado. Lembra de Luís XIV? Perguntaram para Luís XIV, o Estado, quem é o Estado? Ele falou, o Estado sou eu. O Estado sou eu. Então você vai ver aí uma gravura que está aí do Leviatã, este ser grande, poderoso, que na ideia de Hobbes é o Estado. Aí você vai ver na gravura, de um lado tem aí um cedro, do outro lado tem uma espada, na cabeça aí deste Leviatã, deste homem, deste ser que representa o Estado, que representa um governo totalitarista, que representa o rei, o monarca, que tem todo o poder. O poder, aí está uma espada, que representa, tem o poder de matar, de corrigir, de disciplinar aqueles que não obedecem às suas ordens. Então a espada aí fala de quê? Fala de destruição, fala de matanças. O cedro representa o quê? Aí representa ele, que tem o controle. E a coroa é este rei que manda, que governa. Olha, você vê aí o tanto de pessoas no corpo dele, no peito aí, essas pessoas. Veja bem, para Thomas Hobbes, o homem, houve uma época que todos nós vivíamos no estado natural, no estado de natureza. E o estado de natureza é o homem, sem regras externas, sem estado, sem nada que o controla, sem nada fora que o reprime, que o administra com as suas ações, com as suas revoltas, com seus ódios, com a sua busca e não aceitar que o outro venha e agride aqui o seu status quo aqui, que é a sua limitação, seja de terra, seja de família. Então, para Hobbes, ele fala que o homem nasceu, ou melhor, que o homem viveu nesse tempo onde ele era natural. Por isso que ele fala o jus naturalis, que significa o homem no seu estado natural, de natureza. E aí ele é aquele ser que é o lobo do próprio homem. Então ele fala que o homem, ele tem um lobo. O homem é o lobo de si mesmo. Só que esta frase ele pegou de alguém e ele coloca isso. Muitas pessoas dizem, e aí eu vou colocar aqui o que a maioria dos pensadores declaram, é que Jobs não declarou que o homem é mau. Mas o homem, ele vive em conflitos, numa tempestade dentro de si, de sentimentos. Por isso que ele escreve falando sobre paixão, sobre sonhos, sobre excitação, sobre aquilo que o pessoal fala tesão, sobre desejos terríveis de vingança, de ódio, desejo
de matar. Então Thomas Hobbes fala que este homem é assim. Só que é o seguinte: se o homem não tiver algo que o controle, porque ele está ali na sua terra, ele separou a terra ali, aí de repente vem alguém que invade a sua privacidade, há alguém que vem e tenta querer entrar no seu território. Aí, este homem aqui, com seus sentimentos, dentro dessa realidade, né, dos jus naturalis, que ele nasceu e a natureza dele é essa aí, ele pode pegar aquela pessoa e matar, porque ele está defendendo ali a sua terra, o seu lugar, o seu gueto. Ele mata, ele não tem compromisso com ninguém, porque afinal de contas ele é o senhor de si mesmo. Só que ele trabalha que o homem é o lobo de si mesmo. Ele trabalha então que o homem tem esse sentimento maléfico dentro de si. Ele tem sentimentos maléficos de si. Ele vive conturbado dentro de si e é perigoso. Vai chegar um momento que que vai viver numa situação de descontrole. Aí descontrola tudo. Aí não há lugar para se viver, não há ambiente para as pessoas viverem. E é interessante que Hobbes, ele fala que o homem não tem intrinsecamente em si esse desejo de viver em sociedade. Esta ideia de socialização, de querer socializar-se. Porque o homem, no seu estado natural, de natureza, pelo contrário, ele quer viver e ele quer na sua individualidade impor aquilo que ele quer, mas ele é todo confuso dentro de si. Baseado nisso, significa que Hobbes estava falando que o ser humano então, que o homem, existe o forte que manda e que quem é forte domina tudo. Não, pelo contrário, ele coloca interessante, ele coloca, e eu comecei a ler sobre isso, quando ele coloca que de repente o fraco, ele tem lá dentro de si alguma situação que o fraco, que acha que ele é fraco, ou que ele é fraco, de repente ele derruba o forte, ele mata o forte. Porque ele mesmo cria alguma estratégia dentro de si. Ou então de repente ele começa a criar uma corporação de pessoas que pensam igual ele, e ele agora vai e derruba o forte. Interessante. Então Hobbes não fala que quem manda, quem vai definir tudo, esse homem, tem esse homem forte. A não ser, e aí é o que ele coloca, que o homem precisa de quê? O homem precisa de delegar para o Estado o cuidado, a proteção, mas também o Estado vai ter, além de proteção, de cuidado, de deixar que o homem seja livre na sua individualidade como ser para viver entre os outros. Ele fala que o homem precisa de entregar para o Estado, e é o Estado, este Leviatã, este ser poderoso, que vai guiar a sociedade. Por isso ele propõe o contrato social, o pacto social, o contrato. E quando o homem faz isso, quando o homem entrega para o Estado, entrega para o rei, para o monarca, e volta a repetir, Hobbes está falando dentro de um contexto sociopolítico, social político na época, naquela sociedade que saiu da Idade Média e agora entrando, né, no século 17 para o 18, ele está falando da sua realidade. Ele está falando ali que na verdade aquele governante, ele que vai ter todo o poder de definir a vida da sociedade. E se por acaso um grupo revoltar ali contra o rei, contra o monarca, né, e lá está a monarquia absolutista, ele é o rei, ele que manda, ele que define tudo, ele que legisla, ele que faz as leis, ele que define o que é certo e o que é errado. Se acontecer de ter um levante de pessoas contra o que o rei falou, ele vai lá, usando então a espada, e mata, dizima a todos. E se alguém chegar, mas por que tu fizeste isso, rei? Só porque eles questionaram a ti? Mas eu não fiz nada não. Vocês fizeram comigo um contrato social. Vocês fizeram comigo um pacto. Vocês me deram e fizeram um contrato para que eu cuidasse, para que eu defendesse de vocês. E eu tenho aqui o exército, eu tenho aqui a espada, eu tenho aqui o cetro onde eu que administro tudo, e eu que tenho aqui todo o controle. Estou coroado, todo o poder está comigo, e todos vocês estão agora dependendo que eu direcione vocês.
Então, o Thomas Hobbes, ele está expondo isso. A ideia nele, é verdade, aqui são flashes, né, gente? São pequenos flashes. Quando ele faz o Leviatã, ele está colocando exatamente isso. Ele está colocando este homem complicado dentro de si. Volta a dizer, não foi Thomas Hobbes que declarou que o homem é mau. O homem é o lobo do próprio homem, de si mesmo, não foi ele. Mas ele admite essa complexidade que é o homem. E não tem como o homem viver, ter a sua individualidade, sem deixá-la que outro possa cuidar, e isso vai ser bom. E é isso que ele propõe, que é o contrato social, o pacto social. Ok, gente? Alguém me perguntou, ué, pastor Eugênio, mas você está fazendo vários vídeos para o seminário. O seminário, vocês não estudam teologia? Sim, estudamos teologia. Claro, tem gente pensando que o seminário lê Bíblia, estuda Bíblia. Estudar a Bíblia você estuda na escola bíblica dominical. Se sua igreja não tiver, eu te convido a fazer parte lá. Todo domingo eu estou lá dando estudo bíblico. O seminário é para ler Bíblia, não ler, você lê na sua casa, fazendo devocional. Tem a soteriologia, teologia sistemática, tem lá sobre escatologia, tem lá as doutrinas bíblicas dos grandes cabeções como Gruden, como William Hendricks, como Louis Berkhoff, que é o que nós seguimos, e outros mais. O seminário, nós temos mais de 50 disciplinas, entre as quais nós temos aí o estudo do pensamento dos filósofos gregos, também dos cabeções do iluminismo, dos cabeções dentro dessa área do pensamento da filosofia, tanto cristã, sobre a ética. É isso, ok? Depois eu volto para falar com vocês sobre Rousseau e sobre John Locke. Até mais!